Quantas vezes você já se pegou assumindo uma personalidade somente para agradar os outros? Como trocar de roupa. Escolhemos cuidadosamente o comportamento, o tom de voz, as palavras que vamos utilizar, de acordo com os ambientes em que estamos. Tudo para agradar a outra pessoa ou muitas das vezes como um mecanismo de defesa para se proteger ou proteger a outra pessoa. Verdade é que isso surge como um mecanismo de defesa, mas na verdade é uma forma silenciosa de exaustão e adoecimento emocional. Se você já se pegou numa situação como essa, fica comigo até o final do vídeo, porque eu quero falar um pouquinho com você sobre os riscos de assumir personalidades para agradar a outras pessoas ou com a falsa sensação de se defender. Bom, pessoal, eu separei aqui 2 vídeos para a gente comentar sobre esse assunto. São 2 figuras do cinema brasileiro. Um é um ator que conhecemos, outro é a Fátima Toledo, que trabalha nos bastidores, podemos dizer assim. Ela é responsável por fazer os atores entrarem nos personagens. E eu separei uma entrevista que ela fez para que a gente possa analisar a fala dela, de como ela trabalha, qual é o método que ela utiliza. Vamos ao vídeo e preste bastante atenção na fala dela, porque é muito interessante. Logo após a gente comenta. Na verdade, o repertório, quer dizer, qualquer pessoa pode ter, né? Tanto o ator como o não ator. Que é um repertório de vida, um repertório de conhecimentos. O que muda é que às vezes o ator ele vem com alguns vícios, alguns lugares que ele passa na interpretação dele e que eu desmancho tudo. Porque para mim não existe a construção de personagens. Existe a revelação através do próprio ator. O Wagner é que dizia, eu sempre achei aquela máscarazinha do rir e chorar que a gente no teatro usava máscara. Você vai e tira, porque eu quero a verdade. Precisa fazer um curso com você para entender o método. Mas quais são os pontos principais? Na verdade, primeiro, o ator está pessoa, não importa o currículo dele, assim como não importa o meu. Aquele filme é o primeiro para todo mundo e todo mundo pode naufragar, né? Então, os currículos, a sabedoria anterior, naquele momento, vai dar algum suporte, mas não o suficiente. É você vir livre para se mostrar e a partir de você eu chego ao personagem. Interessante, né, pessoal? E eu quero aqui destacar 2 pontos da fala da Fátima. O primeiro ponto, onde ela diz que ela prefere que a pessoa, ao invés de construir um personagem, ela prefere que o personagem se revele na pessoa. Essa fala dela dá ao entender que há nessa pessoa uma predisposição àquele comportamento, ou seja, de que esse personagem não foi 100% construído, mas que algo dentro dessa pessoa já tinha a tendência de levá-la a esse comportamento. Esse é o primeiro ponto que precisamos refletir, que por vezes a gente até acredita estar assumindo um personagem, enquanto na verdade há dentro de nós uma predisposição a esse comportamento. E outro ponto que eu quero frisar aqui para você também, que eu achei extremamente relevante, é quando ela é questionada sobre o método que ela utiliza. E ela vai dizer o seguinte, olha, eu prefiro que o ator esteja no seu estado natural, no seu estado eu, quem ele de fato é. E para que então possa aflorar o personagem. Interessante. E ela vai dizer que para ele estar nesse estado eu, nesse estado natural dele, ela desmonta os vícios que esse ator traz de outros lugares que ele passou para atuar. Vamos traduzir isso para a nossa vida. Nós adquirimos características, comportamentos, ideologias que são
dos ambientes, das relações que temos, e que para assumir o personagem é necessário, então, a gente abrir mão dessa nossa bagagem para poder encenar o personagem. Agora eu separei para você também a fala do ator Sandro Rocha. Ele interpretou então também Rocha no filme Tropa de Elite 2, e veja o que ele falou sobre o período das gravações. Tropa quase eu separei. Sério, cara? Foi brabo. Porque de tempo? Não. Acho que de entrar no personagem Foi mesmo. porque nessa vivência foram quase 4 meses de preparação e gravação. É assim, cara. Eu sou uma pessoa que eu tenho valores muito bem estabelecidos espirituais. Tu imagina um personagem como Rocha. Encarnar o bagulho. Teve um dia que a preparadora Fátima Toledo, ela tava fazendo uma preparação com a gente. E ela falou assim, sai todo mundo, só deixa o Sandro Rocha. Porque ela sabia que eu tinha que bater em mulher, cara. Eu bato na Clara, na repórter. Porra. Isso não é fácil, meu irmão. Mesmo que tu... é persona. Persona é o caramba, é a pessoa que tá ali. Uhum. Não é fácil. Agredi uma galera. Porque os ensaios, se tu vê os ensaios, tu cai pra trás. Do que rolava. Encosta na cara mesmo assim? Não, porrada mesmo. Então, assim, essa preparação foi muito pesada. Nesse dia que ela trancou a porta, ela começou a fazer uma série de exercícios comigo pra me tirar dessa coisa do Sandro, entendeu? Seus valores. Dos valores, das crenças, Cara, e aquele dia da preparação pra frente, eu me transformei. Eu vou te dar um exemplo. Eu já no final do processo, já dentraço. Eu tinha um carrinho Astra, aí eu dei a volta, peguei uma blitada na lagoa, mó blitz, cara. Falei, agora que eu vou ver se eu tô nessa porra ou não tô. Aí encostei o carro assim, Rodrigo, veio o cara, eu vi que ela era sargento, pela patente, né? Abaixei o vidro, falei, ô praça, porra, tô com pressa, pô, vai lá, meu chefe. Que coisa, velho. No susto, irmão. Caraca, eu tava tão... Transforma mesmo o bagulho. Faz uma lavagem na cabeça do cara. Eu estava indigesto. Eu falei, agora que eu vou ver se eu tô ou não tô. Eu baixei o vidro e falei, ô praça, tô com hora, pô. Vai lá, meu chefe. Prestou continência. Que coisa, mano. Bem forte a fala dele, né, pessoal? É interessante que veja que ele começa dizendo o seguinte. Primeiro, foram 4 meses de gravação, então foram 4 meses dele encenando o personagem. Segundo ponto, ele começa dizendo, eu quase me separei nesse período. O que ele está dizendo para a gente é o seguinte, eu assumi uma personalidade, uma característica comportamental, um tom de voz, que não era eu, ao ponto de influenciar no meu casamento e quase chegar ao divórcio. E aí perceba como ele vai enfatizar o trabalho que a Fátima Toledo faz com ele de desconstruir as crenças e os valores dele para que ele pudesse, então, viver esse personagem com excelência diante das câmeras. E não só diante das câmeras, mas também no dia a dia, no exemplo que ele vai dar de que ele se dirige a um policial militar na rua durante uma blitz, que apenas pelo tom de voz, pela linguagem corporal dele, ele dá a entender que ele fosse talvez um possível oficial da corporação, fazendo inclusive com que este policial militar prestasse continência para ele. E ele ressalta, né? Tudo no susto, tudo na fala, ele ainda sinaliza, gesticula, né? Tudo na fala, na forma de falar. Então perceba que para entrar no personagem, nós precisamos abrir mão de quem somos, dos nossos valores, dos nossos princípios, do que para a gente é importante. E esse que é o risco. Nós abrirmos mão dos nossos valores e dos nossos princípios para agradar ao outro ou por uma pseudo-defesa. Isso é um método de adoecimento. Às vezes, pessoas entram em personagens e não conseguem sair delas. Vale lembrar aqui, por exemplo, o ator que fez o filme do Batman, interpretando o Coringa, ele entrou tanto, viveu tanto o personagem, que quando acabou a gravação ele não conseguiu sair do personagem. A encenação foi perfeita, ele ganhou o Oscar
mesmo depois do ocorrido, ele se suicidou. E o pai dele vai dar uma entrevista depois dizendo que o filho, por vezes, ficava 3, 4 semanas trancado em um quarto de hotel, caracterizado do personagem, do Coringa, encenando, treinando as falas, ou seja, entrando, vivendo o personagem, para que diante da câmera pudesse ser perfeito. Mas ele entra tanto no personagem que quando acaba as gravações, ele não consegue sair do personagem. E tantos outros atores que servem de exemplo, né? Mas trazendo para a nossa vida, para a vida real, quantas vezes as pessoas, nós, pessoas comuns do cotidiano, assumimos personalidade de fracassado, de incapaz, de diminuídos, de pessoas que não podem desenvolver e crescer na vida, ou até mesmo, ao contrário, assumimos um personagem de bem-sucedido, assumimos um personagem de que somos ou precisamos ser os melhores em tudo, assumimos personagens o tempo inteiro. E o risco disso é não conseguir sair dele. Então eu quero com esse vídeo te dar um recado. Não assuma personagens para agradar a ninguém, tampouco com a desculpa de que é um mecanismo de defesa. Isso, na verdade, está te levando à exaustão e ao adoecimento emocional e psicológico. Procure ajuda. A terapia é uma ferramenta muito valiosa para te ajudar a lidar com essas questões. Você é suficiente. Na sua essência, você basta para as relações e para os ambientes a qual você está inserida. Então, viva na íntegra quem você é, porque você é a melhor versão que existe. Não tente assumir personagens, características comportamentais que não condizem com seus valores e com os seus princípios. Lembre-se, você é suficiente. E para finalizar, eu gostaria de pedir que você compartilhasse, comentasse, enviasse esse vídeo para os seus amigos, para aquela pessoa que você sabe que vive assumindo personalidade e que essa mensagem vai ajudar ela. E comenta aqui embaixo, deixa aqui, diz para mim se você é alguém que assume personagens, comenta aqui embaixo se você tem facilidade para lidar com isso, se você tem dificuldade, compartilha comigo. Pode ser que de repente a sua história vire motivo para os próximos vídeos. Obrigado, um abraço.